Curva sua cabeça mais um pouquinho. Senhor, nós realmente não nos cansamos de afirmar e reafirmar que nós precisamos do Senhor. Se estamos aqui, Deus, é por causa das suas muitas misericórdias. Te louvamos, Senhor. E mais uma vez, Senhor, que realmente a sua palavra possa ser liberada às nossas vidas, aos nossos corações, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo se cumpra em cada uma das nossas vidas. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui, cada família, cada casamento, que realmente o Senhor nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos tempos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E essa palavra é a palavra chave. Chave. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você, não é? Me vem à memória, não é, o texto que nós vamos compartilhar, quando Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, esse é um conceito realmente extremamente poderoso, né? A chave tem esse poder, um poder de abrir, de destrancar, de liberar, de estabelecer acessos, como também de trancar e de impedir e de fechar muitas coisas. Chave é um conceito realmente tremendo. Quando a gente pensa nesse conceito biblicamente falando, não é interessante. A gente pode entender facilmente como nações têm chaves, cidades têm chaves, corações precisam de uma chave, não é? Fortalezas precisam também de ser destrancadas, cadeias precisam de ser destrancadas. Esse conceito de cadeias, de fortalezas, de prisões, é um conceito também muito amplo nas Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia se refere à unção messiânica, fala sobre soltar os presos, sobre realmente destrancar ferrolhos, porque da mesma forma como existe o conceito físico mesmo de uma prisão, também existe o conceito espiritual de prisão. Não sei se você se lembra aquele episódio daquela mulher encurvada, que Jesus, ao descrever, ao lidar com a sua situação, explicou que ela estava numa prisão de Satanás já há 18 anos. Imagina só, uma prisão espiritual. Ela estava sendo detida por uma deformidade óssea, não é, na forma de uma enfermidade, mas a natureza de tudo aquilo era uma natureza essencialmente espiritual. Então, é muito importante nós discernirmos como essas chaves funcionam, não é? Existem muitas formas da gente compreender isso biblicamente. Por exemplo, de repente uma pessoa pode se tornar uma chave. Você se lembra aquele episódio de Jesus com aquela mulher samaritana? E Jesus foi desenvolvendo toda uma conversa com ela, falando profeticamente com ela, a tal ponto que realmente algo aconteceu na vida daquela mulher. E Jesus, de repente, ativou algo na sua vida que a transformou numa chave para o Evangelho numa cidade inteira. Ela foi a chave da cidade de Samaria. E a partir dali, uma revelação do Messias veio sobre aquela cidade. Eu gosto muito do livro de Josué, quando a gente estuda ali sobre a conquista da terra de Canaã, não é? A primeira e mais eminente fortaleza era a fortaleza de Jericó. E a gente percebe que aquela fortaleza tinha uma chave. E essa chave foi Raabe. Por incrível que pareça, uma mulher prostituta, né, que ninguém dava nada por ela. Mas aquela mulher acabou se tornando a chave para destrancar aquela fortaleza. Aliás, é uma coisa interessante. Deus tem um negócio com as mulheres. Aliás, o ministério feminino, preciso dizer isso, é uma chave. Não é? E a igreja precisa de acordar para isso. Não é?
Não, é verdade mesmo. Deus tem uma coisa com as mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade a Deus e para a intercessão que muitas vezes nós homens não temos. Às vezes eu participo de alguns aconselhamentos junto com a minha esposa, ela tem alguns discernimentos que eu penso assim, rapaz, acho que eu sou um retardado espiritual. Até a ficha cair, rapaz, eu já estava lá na frente, né? Mas é uma palavra importante, a palavra-chave. Uma outra forma disso se expressar através desse ensino que eu chamo assim, os 3 Cs. E os 3 Cs fala de ciclos, círculos e circuitos. Ciclos tem a ver com tempo. Tempo. A nossa vida é feita de ciclos, tempo. Círculos tem a ver com relacionamentos. E circuitos tem a ver com lugares. Quando nós alcançamos uma convergência profética nesse sentido de ciclos, círculos e circuitos, nós começamos realmente a encontrar o favor do mundo espiritual. Como eu disse, ciclos têm a ver com tempo. Os ciclos são essencialmente fases, tempos. É você entender o momento espiritual que você está vivendo. Então, a cronologia, a maturidade são determinadas por isso, mudanças de fases, né? A Bíblia fala sobre uma infância. É importante a gente ter uma infância? Sim ou não? Sim, mas é importante também você mudar de ciclo da infância, você partir para uma perspectiva da adolescência, da independência, mas também não dá para ficar só nisso. Nós precisamos de evoluir em direção a uma vida madura. Então, é importante nós entendermos que ciclo tem um tempo determinado, e dessa forma a vida vai se renovando num significado diversificado, cada vez mais profundo. Então, algo fundamental na vida é que nós sejamos aprovados em cada ciclo, em cada momento. Cada ciclo traz os seus desafios, os seus perigos, as suas provas, as suas tentações. Cada ciclo estabelece uma plataforma que nos ajuda a alcançar a plenitude de Deus. É muito importante nós entendermos que tipo de ciclo nós estamos vivendo hoje. Há uma chave nisso. Também círculos que têm a ver com os nossos relacionamentos. Na verdade, isso fala daqueles relacionamentos mais próximos. É muito importante nós aprendermos, obviamente, a nos relacionarmos com todo tipo de pessoas, porque isso é um imperativo bíblico, seguir a paz com todos, não é com alguns, não é? Nós temos que aprender a nos relacionar com todo tipo de pessoas, mas nós precisamos de entender que tem alguns relacionamentos que eles são fundamentais, que eles são chaves, que eles vão destrancar portas, que eles vão liberar realmente muitas coisas que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Lógico que relacionamentos também envolvem muitas provas, muitos desafios, mas é através deles que as principais portas da vida vão se abrir ou vão se fechar. Se tem alguma coisa importante na vida é discernirmos os nossos relacionamentos. Aliás, aqui tem uma chave muito poderosa, não é? Nos círculos que nós estamos estabelecendo. De certa forma, para cada ciclo da nossa vida, nós, de repente, vamos galgar um novo perímetro de unidade que tende a crescer e dinamizar a influência que nós podemos e devemos exercer sobre a nossa geração. E também circuitos. Circuitos fala de lugares, de trajetos que muitas vezes Deus estabelece para cada um de nós.
Às vezes Deus, pode ser que hoje o seu trajeto espiritualmente seja da sua casa para a sua igreja. É um trajeto importante, é um circuito importante da gente fazer. Entende? Eu já fiz muito esse trajeto, casa, igreja, igreja, casa, igreja. É fundamental isso. Mas de repente Deus pode ampliar o seu circuito. Principalmente quando você entra numa dimensão de liderança, de repente o seu circuito agora ele é intermunicipal, interestadual, ele é internacional, não é? Deus vai ampliando os nossos circuitos. E é lógico que essas coisas vão sendo dinamizadas, não é? Pastor Lobo comentou, eu tenho feito um dos circuitos que Deus tem me dado muito claramente, porque Deus colocou um peso no nosso coração ali pela Polônia, especialmente assim, na verdade, numa visão de intercessão pela Europa, mas a Polônia tem sido um peso devido às feridas que aconteceram na Europa e que, de certa forma, se concentraram ali, porque onde foram os campos de extermínio, há uma ferida muito grande realmente naquele lugar. E a gente tem experimentado ali algumas intercessões assim tremendas. Nessa última vez que nós fomos agora, foi algo assim muito especial. Eu diria que foi até sabe aquele auge realmente de tudo que Deus vinha fazendo durante todos esses anos, aconteceu num momento de intercessão que a gente estava tendo nesse campo, lá em Auschwitz, o campo de Birkenau. Nós estávamos num lugar ali em Birkenau, literalmente, você caminha sobre os ossos. Tem muitos lugares ali que, se você coloca a mão na terra, é terra misturado com cinza e fragmentos de ossos. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas ali. É muito sangue realmente derramado, né? É um crédito de injustiça muito difícil da gente dimensionar. Mas foi algo assim interessante, né? Foi quando Deus falou muito forte essa palavra para mim, que é a palavra-chave. E a gente, dessa vez, não estava num grupo assim tão grande, eu penso, talvez em torno de 100 ou 150 pessoas, mas havia uma representatividade assim muito curiosa, porque tínhamos pessoas, pastores, líderes, intercessores de praticamente todos os países da Europa, né, os brasileiros também, e tinha também pessoas especialmente da Alemanha, um grupo muito especial da Alemanha, e um grupo também, na verdade, um pastor muito especial que veio de Israel. E sabe quando Deus monta realmente assim um quebra-cabeças, não é? Quando Deus começa a configurar um perímetro de unidade, e o Espírito Santo começou a falar comigo, olha, o Brasil é uma chave. O Brasil é uma chave. A Alemanha é uma chave para aquele lugar. A Alemanha é uma chave. Porque, de certa forma, foram os protagonistas do Holocausto. Israel é uma chave. Porque também protagonizaram de uma outra forma o que aconteceu ali, a tragédia que aconteceu ali. Alguns outros países também, eles eram chaves, porque lá no campo de Auschwitz tem um mapa que mostra, esse mapa é um mapa da Europa, mostrando como que pessoas de todos os países da Europa, sem exceção, vieram para morrer em Auschwitz. Então Deus foi estabelecendo um perímetro de unidade. E foi muito interessante que chegou, numa certa altura daquela reunião de intercessão, que esse pastor, o pastor Daniel, ele é pastor de uma igreja ali em Tiberíades. Pensa num homem de Deus, um cara resolvido, cheio do Espírito Santo. E, assim, nós fomos muito abençoados com ele, muito abençoados. Mas, quando ele pegou a palavra ali, antes da gente interceder, ele começou a explicar algumas coisas. Lá onde a gente estava tendo as nossas palestras, nós colocamos alguns banners, né,
com aquelas fotos trágicas do Holocausto, que eu acho que todos nós já vimos. Então ele falou assim: irmãos, olha, eu quando olho para aquelas fotos, ele falou assim, eu fico com muita vergonha de Deus, como um judeu. E eu falei assim, puxa vida, eu nunca pensei que assim, um judeu pudesse ter esse sentimento, não é? E eu não estava entendendo bem onde que ele queria chegar com isso, mas ele falou, olha, quando eu olho para essas fotos, eu fico com muita vergonha de Deus. E ele começou a explicar, ele abriu a Bíblia, e ele falou assim, porque na aliança que Deus fez conosco, e ele leu o texto, Deus falou que Ele colocaria sobre nós, o seu povo, o seu nome. Deus está dizendo, eu vou colocar sobre vocês o meu nome. E ele disse, olha o que nós fizemos com o nome de Deus. Eu tenho muita vergonha, ele falou, do que nós fizemos com o nome de Deus. Ele começou a explicar, falou, irmãos, isso daqui, esse campo, inclusive o pai dele passou por aquele campo de concentração, a avó dele morreu naquele campo, ele tinha estado ali há uns 10 anos atrás, junto com o pai. Ele falou, o que aconteceu aqui, irmãos, isso aqui não é Hitler, não é Alemanha, isso não é o problema. O problema é o nosso pecado, é o pecado de Israel. Nós demos as costas para Deus, nós abandonamos a Deus. E ele começou a fazer uma oração de confissão de pecados, a moda de Neemias. Eu olhei para aquele cara e falei, rapaz, esse é o Neemias do século 21. E ele começou ali a pedir perdão por aquilo que pela apostasia dos judeus, os pecados dos pais dos pais. E de repente, ele enfia a mão naquela terra, misturada com ossos e cinza, e ele coloca aquela terra na cabeça. A gente conhece isso, porque a Bíblia fala sobre isso, mas assim, para a gente é uma coisa mais simbólica. Mas literalmente, ele fez isso. Ele pegou aquela terra, aquela lama, começou a passar na cabeça, e se humilhando, e pedindo perdão pelos pecados de Israel. E de repente, o Espírito de Deus caiu sobre aquele lugar, com tanta força. Veio um pranto dos céus. Eu, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito racional. Eu não sou uma pessoa assim que choro, né, que fico assim emotiva facilmente. Mas veio um pranto de Deus sobre aquele lugar. A voz do Espírito Santo falou claramente comigo que uma chave tinha sido virada no mundo espiritual, sobre a Europa, sobre o Brasil e sobre Israel. Deus falou, eu virei uma chave. Eu virei uma chave. Alguma coisa aconteceu. Inclusive, é incrível, porque nós achamos que essas idas ali na Polônia seria por pouco tempo, mas Deus falou, não, aqui no lugar onde tantas pessoas morreram, nós vamos fazer uma casa de oração. E Deus já proveu esse lugar, em frente ao campo de Birkenau. Não podia ser um lugar melhor, a propriedade já está em vista, só falta o dinheiro para pagar, mas isso é o de menos. O negócio é o liberar de Deus, não é? Você conseguir um lugar, ali é vamos dizer, um sítio histórico, é difícil você conseguir uma propriedade. Um desses irmãos da Alemanha, ele teve uma visão de Jesus, Jesus apareceu para ele e falou assim, para cada judeu que morreu no Holocausto, eu vou levantar um intercessor na Europa. Eu sei que Deus está fazendo algo assim muito tremendo, muito tremendo.
E, honestamente, assim, eu creio num liberar de Deus para a Europa. Quem conhece a Europa sabe, a igreja ali é uma igreja que tem um útero cansado, envelhecido. É uma igreja difícil de ir para frente. Mas vai vir algo novo. Eu creio que Deus vai dar um útero novo, não é? Deus vai fazer a Sara conceber, algo vai acontecer. Nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer nos levar a uma convergência. A uma convergência de você entender o ciclo, de você estabelecer o círculo, o perímetro de unidade, e de você estar no circuito certo, no lugar certo. Essa convergência é algo poderoso, é algo que começa a destrancar as cadeias, destrancar as fortalezas. Isso estabelece chaves, realmente, para destrancar cidades, para destrancar a revelação de Deus sobre uma nação. E é muito importante a gente desenvolver esse entendimento. Eu gosto muito desse texto ali em Mateus, no capítulo 16, quando, na verdade, Jesus começa a revelar de uma maneira mais profunda o caráter da sua missão para os discípulos. Ele havia enviado os discípulos de 2 em 2, eles foram por muitos lugares pregando o Evangelho, e o Espírito Santo estava confirmando a pregação deles com muitos sinais, pessoas estavam sendo curadas, libertas de demônios, libertas de enfermidades, mortos estavam ressuscitando, coisas tremendas estavam acontecendo. E quando Jesus então os reúne ali em Cesareia de Filipe, faz aquela reunião, não é? E eles começam a prestar aquele relatório, e é quando Jesus aproveita essa oportunidade, então pergunta para eles: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre quem eu sou? E eles começam a dizer: olha, uns dizem que o senhor é Jeremias, João Batista, um dos profetas, não é? Era a opinião do povo, o povo ainda um pouco perdido sobre o caráter da missão de Jesus, mas Jesus chega para eles de uma maneira mais específica e fala: e vós, quem dizeis que eu sou? E é quando Pedro tem aquela revelação do Pai, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E aquilo, gente, foi realmente um romper de Deus, um divisor de águas. Eu poderia dizer que o Evangelho de Mateus é dividido aí, no capítulo 16. A parte que eles ainda não tinham aquela revelação clara dos céus, que Jesus era o Messias, e a partir daí, que eles sabiam que Jesus, de fato, é o Yeshua HaMashiach, a salvação de Israel, o prometido das nações, o redentor de toda a humanidade. Ali eles tiveram essa certeza. É uma outra fase. E Jesus ficou realmente empolgado com aquilo, e ele fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Quantos já tiveram essa revelação? Se você não teve, você precisa de ter, não é? Essa revelação. Jesus não é uma religião, ele é a expressão visível do Deus invisível, uma carta de alforria para toda a raça humana. Ele é a sentença de liberação das nossas almas, o nosso Salvador. E é interessante que agora Jesus, então, devolve para Pedro uma revelação acerca de quem ele é no corpo, dizendo: tu és Pedro, agora você não é mais só o Simão, mas você é Pedro, você é um fundamento, não é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
É interessante que, muitas vezes, o próprio Deus, Ele tem a sua maneira peculiar de nos identificar no corpo. É muito importante nós sabermos quem nós somos no corpo de Cristo. Jesus estava deixando claro para Pedro que ele era uma pedra, que ele era um alicerce, que ele era um fundamento. Não é? Ele tinha ali um chamado essencialmente apostólico. O ministério apostólico na Bíblia lida com fundamento, não lida com cobertura. Cobertura de igreja é o bispo, é o supervisor. Mas ministério apostólico lida com pioneirismo, com alicerce, com romper fronteiras, com você realmente chegar em lugares onde ninguém nunca chegou, você estabelecer fundamento onde ninguém nunca estabeleceu. Então, ele tinha um ministério apostólico. É muito importante, irmãos, nós sabermos quem nós somos no corpo. Esse é o ingrediente da nossa identidade que é chave, porque tem a ver com o propósito da nossa vida, o chamado de Deus. A Bíblia fala sobre 5 ministérios que são básicos e, de certa forma, a gente pode se identificar com um ou mais desses 5 ministérios. A Bíblia fala que Deus deu à igreja apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas. Presta atenção que a Bíblia fala que Deus deu estas pessoas à igreja. Não é que Deus deu a igreja para elas, mas elas são um dom de Deus. Porque ministério significa serviço, servos. Não é? São pessoas que Deus deu para a igreja. Apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas. Isso está falando de um perfil vocacional, um perfil ministerial. É interessante que esses dons, realmente, eles se diferem muito. E uma das chaves de discernirmos os nossos relacionamentos é sabermos respeitar a diversidade ministerial. A Bíblia fala que existe diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A diversidade, não é? Então, nós temos que saber respeitar a singularidade de cada um, de tal forma que tenhamos unidade na diversidade. Mas esse é um ponto de muito conflito. Por exemplo, deixa eu só te exemplificar. Convencionou-se que líder de igreja é pastor, sim ou não? Quando você faz um seminário, vamos ou não, eu quero fazer um seminário e tal, aí você faz 4, 5 anos de seminário. Quando você termina o seu seminário, você sai daquele seminário condenado a ser um pastor. Mesmo que você não seja um pastor, funcionalmente falando. Eu não sei quantos já viram, por exemplo, um profeta pastoreando uma igreja. A pessoa tem uma índole profética. E, normalmente, o profeta é aquela pessoa muito direta, muitas vezes dura, porque ele vai confrontar o pecado, as coisas que estão erradas. Não é? E se ele é imaturo, não é aquela pessoa carregada da compaixão de Deus, aí que o ministério profético dele vai desafinar ainda mais. Mas quando você vê uma igreja pastoreada por um profeta, cada pregação dele você só vê pelo de ovelha subindo. Se não tiver um pastor de verdade ali para juntar os pedaços, qual que é a tendência? A igreja vai rachar. As pessoas mais inseguras vão se aproximar desse pastor profeta com medo, né? Pastor, né? E as pessoas mais esclarecidas falam, esse cara está no lugar errado. Opa, deixa eu criar uma distância aqui. A tendência é rachar. Quantos já viram uma igreja pastoreada por um evangelista?
Normalmente o evangelista tem aquela palavra um pouco mais superficial, de salvação, uma palavra rasa, não é? Jesus te ama, te salva, vai te levar para o céu, não é? Eu repreendo os demônios e ora pelas enfermidades. Isso é um ministério evangelístico. Mas não tem profundidade. Uma igreja pastoreada por um evangelista, a tendência dela ou é se transformar numa rodoviária, do mesmo jeito que as pessoas entram, elas saem, porque não tem pasto, ou um lago enorme, mas dessa fundurinha. Por isso que é tão importante a complementabilidade dos ministérios, o respeito aos ministérios. Saber que Deus nunca dá tudo para uma pessoa só, mas nós temos que funcionar como um corpo. E para funcionar como um corpo, nós temos que entender qual é o lugar que o Senhor Jesus está nos colocando. Não é o que você vai fazer ministerialmente, é quem você é ministerialmente. Qual é a sua identidade? É algo que está em você, que com pouco esforço você tem uma grande produtividade e as pessoas reconhecem. Quando você tenta ser ministerialmente alguém que você não é, que Deus não te chamou para ser, você vai fazer violência. Aí nós quebramos a unidade. Tu és Pedro. Se Jesus fosse resumir o seu chamado, a sua identidade ministerial, numa palavra só, que palavra seria essa? Qual seria o codinome que ele te daria? É importante você ouvir isso de Deus. Talvez Deus vai te chamar de generoso. Talvez Ele vai te chamar de pastor mesmo. Eu não sei. É importante nós entendermos. Isso é fundamental para a gente combater o bom combate da fé. E veja bem que é dessa forma que a igreja é edificada. Primeiro, sobre a revelação que o Pai nos dá acerca de Jesus. Não é você ter uma religião, a religião dos crentes, mas é a revelação do Pai acerca de Jesus, do caráter da sua missão. E depois da revelação de Jesus acerca do nosso lugar na nossa igreja, na igreja que Ele está estabelecendo. Qual é o nosso lugar? E aí vem um conceito interessante. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E esse é um conceito que até então a gente não via claramente na Bíblia, o conceito de portões do inferno. Não é? Quando a gente vai ali em Auschwitz, a gente vê ali uns portões. Ali tem portões, ali tem um mega altar que pessoas malignamente levantaram para Satanás. Ali tem um altar. É uma guerra de altares. Quando a gente fala sobre altar, muitas vezes essa é a natureza da batalha. É muita gente que foi assassinada cruelmente. É uma guerra de altares. Então, é um conceito interessante. Portões. Os portões do inferno. Veja bem que o inferno tem portões. Jesus está deixando claro que a igreja precisa de ser edificada, mas que existe uma resistência. Olha, vocês vão colocar a igreja nesse lugar, mas tem uma resistência. Se existem portões, porque existem muros, existem fortificações, existem fortalezas, existem impedimentos. Jesus está deixando claro isso. Só que ele também deixou claro que essas fortificações, esses portões, essas prisões, seja lá como a gente queira chamar, não devem prevalecer. Não deve. Mas você sabe que em alguns lugares elas têm prevalecido? Infelizmente. Elas não devem prevalecer, mas elas podem prevalecer. Então, é muito importante nós entendermos, não é? A profundidade que Jesus está levando aqui os discípulos. Honestamente, assim, como
por muitos anos da minha vida, assim, eu me dediquei ao ministério evangelístico, evangelismo de rua, trabalhamos com impactos de evangelismo para muitos lugares aqui na América Latina, Brasil, África. E eu confesso para você que muitas vezes eu tinha aquela visão assim meio animista do mundo espiritual, onde a gente chega e quer no grito arrombar os portões do inferno. Não é? Às vezes chegava numa cidade, Senhor, nós arrombamos os portões do inferno nesse lugar e tal, não é? Amarramos principados. Sabe aquele tipo de oração que é muito barulho? Muito barulho, mas assim, na verdade, os resultados que a gente tinha, hoje eu entendo, não vinham tanto desse tipo de oração, não. Eu comecei a entender que os portões do inferno, eles não são arrombados, mas eles são destrancados. Porque logo depois que Jesus fala sobre os portões do inferno, ele fala para Pedro o quê? Dar-te-ei as chaves. Chave combina com portão? Sim ou não? Combina. Dar-te-ei as chaves. Olha só onde Jesus estava tentando levar Pedro. Veja bem que esse verbo é um verbo que ainda está no futuro, dar-te-ei. Né? Eu acho que Pedro ainda tinha que entender mais algumas coisas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora, quando a gente pensa numa chave, chave precisa de ser um negócio perfeito. Não é isso? Uma ranhurazinha a mais ou a menos já não funciona. E fica claro que essa chave tem muito a ver com essa convergência que nós estamos falando. Ciclos, círculos e circuitos. Essa convergência. De você entender o momento que você está vivendo, de você estabelecer um perímetro de unidade, que é o que Jesus fala aqui, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que concordares na terra será concordado nos céus, tudo que discordares na terra será discordado no reino dos céus. Então, essa convergência do momento profético, dos relacionamentos, um perímetro de unidade, de você estar no lugar certo. Essa convergência funciona como uma chave que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. É uma chave. Tem a ver com unidade. A nossa unidade, não só uns com os outros, mas a nossa unidade uns com os outros, a partir da nossa unidade com o Espírito Santo. Por isso que quando a Bíblia fala de unidade, quando Jesus orou pela unidade, ele colocou assim uma qualificação, uma palavra que tem um peso. Jesus orou para que eles sejam perfeitos em unidade. Veja bem, Deus não exige nem de mim nem de você uma perfeição no sentido de habilidade. Às vezes nós temos habilidades, né, mas as nossas habilidades, às vezes, ela, né, tem uma limitação, habilidade de pregar, habilidade de dirigir, habilidade de um desempenho atlético, né? A gente pode sofrer algumas, né, algumas limitações. Deus não exige uma perfeição a nível de habilidade, mas a nível de unidade, para que eles sejam perfeitos, porque isso é motivacional. Isso é motivacional. Eu resolver os meus relacionamentos, discernir o corpo de Cristo, examinar a mim mesmo, julgando mais a mim mesmo do que aos outros, exercitando uma vida de quebrantamento, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é fundamental, gente. Então, o que essa chave é?
tem a ver com um perímetro de unidade. Você pergunta assim, o que o crescimento de uma igreja tem a ver com unidade? Tudo. Jesus disse que quando nós formos um, assim como Ele é um com o Pai, o mundo vai saber que o Pai o enviou. A igreja ganha visibilidade. Como é que eu não aceitei Jesus ainda? Deixa eu correr para lá. Isso é uma chave. Há uma chave nisso. Dar-te-ei as chaves. Veja bem que essa chave não é algo que nós temos que tomar do diabo. E aqui que muitos de nós nos equivocamos. Não é? Às vezes a gente entra nesse tipo, né, de guerra espiritual, mas a gente não tem que tomar as chaves para destrancar os portões do inferno. Quem tem essas chaves, por incrível que pareça, não é o diabo, é Jesus. Porque Jesus já tomou essa chave. Em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, a vitória de Jesus na cruz foi tão tremenda que nem mais a chave de casa, a chave do inferno o diabo tem. Perdeu a chave e o rumo de casa. Agora, essa chave, então, nós temos que receber de quem? De Jesus, através da nossa unidade. Discernindo ciclos, momento que nós e os outros estamos vivendo, porque, irmãos, cada pessoa aqui está num tempo diferente. Você entende isso? Às vezes Deus está tratando com coisas comigo que Ele não está tratando com você. Talvez Ele já tenha tratado com você. O seu tempo ali, você já foi aprovado. Nós temos que entender isso. Discernir os relacionamentos, discernir os circuitos. Então, é nessa convergência que realmente nós vamos receber essas chaves, que vão começar a destrancar o coração das pessoas. Quando a Bíblia fala sobre portões do inferno, isso indica que muitas pessoas estão presas, cercadas, muradas. Eu diria, talvez, por ideologias, por mentalidades que conspiram contra a revelação da pessoa de Deus, do reino de Deus. Paulo fala que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. As pessoas, às vezes, elas estão muradas. Existe ideologia, existe crenças que têm o poder realmente de trancar, de aprisionar a pessoa de uma forma assim destrutiva. Hoje a gente vê tantas ideologias no mundo. A ideologia do terrorismo, a ideologia do homossexualismo. Quando eu falo o ismo, é ismo de ideologia, não é? São tantas ideologias da inferioridade, da superioridade, tantas, da religiosidade. Mas quando nós estabelecemos um perímetro de unidade, convergência, discernindo o momento espiritual, os nossos relacionamentos, o lugar de Deus, nós começamos a destrancar o entendimento das pessoas, destrancar os portões do inferno, abrir as cadeias, abrir as fortalezas, liberando a revelação de Deus sobre vidas, famílias, cidades, nações. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu quero dizer é que Deus pode fazer de você uma chave. De repente, existem corações esperando por você, cidades, nações esperando por você. Mas nós temos que atingir essa convergência. Não importa em que ciclo
estejamos. Talvez você esteja no primeiro ciclo, sei lá, se dá para contar assim, numericamente, né? Eu não sei que tipo de ciclo eu e você estamos, mas é importante que a gente entenda um momento espiritual, que a gente discirna os nossos relacionamentos. Talvez você tenha passado duras provas na área de relacionamento. Talvez você ainda está nessa fase de alcançar uma vitória, pode ser que seja até no seu matrimônio. Nós sabemos, unidade custa caro, casamento não é barato, não é automático, não é instantâneo, é a escola do caráter. Talvez você ainda está nessa guerra, tentando superar um conflito conjugal, um conflito familiar. Mas eu creio que Deus quer nos levar a lugares ainda mais altos, nos levar por circuitos, por trajetos, onde esse é o propósito da grande comissão: ide por todo o mundo. De repente você vai ser um rompedor de fronteiras, não é? Um dom de Deus para pessoas que precisam da revelação do Evangelho. Raabe foi a chave para abrir aquela fortaleza. A Bíblia fala que ela fez uma das reconciliações familiares mais poderosas que tem. Imagina, porque ela tinha que trazer para dentro da sua casa quem? A sua família, para que eles fossem salvos. Só que ela era uma prostituta e a casa dela era o prostíbulo. Imagina uma prostituta ter que trazer para dentro da sua casa, que é o prostíbulo, seu pai, a sua mãe. Quando você pensa nas coisas que levaram ela para uma vida de prostituição. O que essa mulher teve que superar? Isso destrancou a fortaleza. Jericó não está fora, está dentro de nós, não é? Isso destrancou a fortaleza. Aquela mulher samaritana, 5 maridos, foi a chave de Deus para destrancar a revelação do Evangelho em Samaria. Chaves. Eu creio que Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós precisamos de entender essas coisas. Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quem você é espiritualmente? Quem você é vocacionalmente, ministerialmente falando? Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Há diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações, diversas formas de Deus agir. A sabedoria de Deus não é uniforme, é multiforme. De que maneira Deus quer te usar? Você tem que entender quem você é nele. João Batista sabia quem ele era, mas ele também sabia quem ele não era. Quando perguntaram para João: você é o Messias? Ele disse: eu não sou o Messias. Ele sabia quem ele não era, mas ele sabia quem ele era. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, uma voz profética, firme, que não vacila. Quem é você? Em Deus. Quais são as pessoas que Deus tem para você? Quais são as pessoas que Deus tem para você? Quais são as pessoas que você deve se aliar a elas? Que você deve cultivar uma intimidade maior, um compromisso maior? Quais são essas pessoas? Qual é o círculo de Deus para a sua vida nesse momento? Qual é o trajeto que você tem que fazer? Talvez Deus está te falando sobre uma cidade. Estava conversando com o pastor Sebastião, ele me falando muito sobre Marília. Eu acho que tem um circuito aí em Marília, né?
qual é o trajeto de Deus. Senhor, muito obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Obrigado, Senhor. Que realmente o seu discernimento venha sobre os nossos corações. Que o Senhor possa nos conduzir em toda a sua vontade. Como o Senhor disse de Davi, Davi foi uma chave. E, inclusive, se tornou realmente num cumprimento messiânico, profético. Jesus foi chamado a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Senhor, nós queremos ser achados em Ti dessa forma, como uma chave. Sabemos também que a chave tem a ver com uma vida crucificada, é a cruz, que realmente nos libera de todas as algemas, de todas as prisões. Como o Senhor, na sequência, explica para os discípulos, que seriam os futuros apóstolos. E o Senhor diz: todo aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse vai encontrar a vida que está escondida com Cristo em Deus. Senhor, ajuda-nos nessa convergência, entender o momento que nós estamos vivendo, discernir os nossos relacionamentos e os lugares que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus.